Olá a todos, bem-vindo ao canal Mistério dos Orixás. Eu sou o Baba Marcelo, sou pesquisador e sacerdote do culto tradicional Yorubá. Bom, o tema desse vídeo vamos falar sobre o culto tradicional Yorubá e as suas diferenças entre África e Brasil. Bom, quem não é inscrito, se inscrevam, ajude o canal a crescer, dá o like. Vamos lá, gente. Vamos fazer uma troca de irê. Vocês mandam uma pergunta, a gente vamos correr atrás para trazer a resposta o mais correto possível, sem trazer discussões de quem está certo e de quem está errado. Ok? Vamos fazer esse trato? Então vamos lá. Como o tema disse, culto tradicional. Né? O próprio nome já disse, tradicional. É um culto de uma região que o pessoal já cultua há milênios. Então é um culto tradicional de orixá e urubá, que é a região, né, que predomina a língua iorubá. Nigéria, né, e seus estados e as suas cidades ali em volta. Bom, a diferença entre esses cultos são bem diferentes. Tá? Todo mundo entende que no Brasil o culto de orixá ele veio, né, dessa forma trágica com os escravos, né? Então temos que entender que não foi fácil, né? A coisa foi terrível. Então, como trazer o culto desses deuses para o Brasil e, e manter a tradição? Foi impossível. Então, todo mundo sabe que os escravos, para eles cultuarem os seus deuses, eles tiveram que agregar os seus nomes aos santos católicos. Então, por isso, até hoje, tem essa mistura, esse sincretismo entre os orixás, né, os deuses africanos, com os santos católicos. Até hoje se predomina assim, muitas pessoas acham que Ogum é São Jorge, e não é, né? Todo mundo sabe, né, que são deuses africanos e não tem nada a ver com o catolicismo, mas já se enraizou dentro da cabeça das pessoas esse formato, né? Então, santo católico é santo católico, orixá é orixá. Bom, dentro do território iorubá, como é que é feito que não existe essa mistura de santo católico, correto? Então, como é que é feito lá? Como é que é lá? Bom, são famílias. E essas famílias, elas são preparadas para dominar certas energias. Por exemplo, a pessoa de uma família aquela família, ela é tradicional Exu. Então, as pessoas que estão ali são iniciadas em Exu. Tudo bem. Aquela família tem esse preparo para Exu. Por exemplo, se uma pessoa vai se consultar com um sacerdote que é de Exu, e ali o Hélio de Logum ou o Opelê vai estar falando, por exemplo, se aquela pessoa precisa ser iniciada dentro de um culto. O, o oráculo, ele vai determinar que aquela pessoa seja iniciada dentro da família dele. Qual que é a família dele? De Exu. Mas, por exemplo, que tá jogando ali, né? Jogando, já ficou popular também falar jogar, né? Fazendo a consulta pro consulente e cai nessa que a consulta fala que aquela pessoa tem que ser iniciada em Oxum, por exemplo. A casa não é de Oxum, é de Exu. Mas
por acaso, se tiver algum sacerdote dentro daquela casa que foi iniciado em Exu e também é iniciado no culto de Oxum, por mais que eu estou fazendo a consulta para a pessoa, quem vai o oráculo está indicando que aquela energia, que aquela pessoa precisa da energia de Oxum, ali quem vai fazer, quem vai iniciar aquela pessoa é o outro sacerdote que é de Oxum. Não tem esse negócio de que eu nasci com aquele orixá, meu orixá é fulano de tal. Não. Ninguém é filho de orixá o resto da vida. Não, não é assim. Nasceu com aquele orixá. Não. Não é como muitos. Não é eu nasci com tal orixá. Não. Em território urubá, eles se tratam essas energias de orixá como um caminho que a pessoa precisa determinado na vida daquela pessoa. Como também pode, por exemplo, ser o oráculo falar que aquela pessoa precisa ser iniciada em Orunmila Ifá, né? O culto de Ifá. Então, o sacerdote que é o Babalaô, que não não vai, que ele é também, que ele é um babalorixá, mas ele é iniciado dentro do culto de Orunmila Ifá, então ele é um Babalaô. Então ele pode iniciar aquela pessoa dentro do culto de Orunmila e pode cultuar, e ele vai fazer também aquela pessoa, se for necessário, fazer aquela pessoa dentro do culto de Orixá, que ele é um babalorixá, porque ele é iniciado no Orixá. Então vocês viram aí a diferença entre Babalaú e Babalorixá? Tem essa diferença, entendeu? Por exemplo, se eu só sou Babalorixá, eu não posso fazer, iniciar ninguém, fazer nada para ninguém dentro do culto Oromilefar. Por mais que eu entenda, por mais que eu sei fazer, por exemplo, eu não posso fazer. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, dentro do culto de orixá no território urubá, eles tratam a iniciação, eles tratam essa particularidade de cada um com aquilo que ele tem. Eles não podem iniciar ninguém ou fazer nada para ninguém aquilo que eles não têm. Diferente aqui no Brasil, que a pessoa é iniciada em X orixá e nesse orixá o Iaô vai crescer, vai virar um sacerdote amanhã e ele pode iniciar todo o panteão, né? Os 16 orixá. Não. Porque ele não tem aquela energia. Se ele é iniciado dentro de Ogum, ele não pode iniciar uma pessoa que é de Oxum ou de Oxalá. Aqui no Brasil, acabou ficando dessa forma, né? Então, muitas das vezes, não estou falando que está certo ou que está errado dentro do culto afro-brasileiro, mas é assim que funciona. Mas só que nós temos que entender que nós estamos lidando com vida. Quando a pessoa vem até a gente para fazer uma consulta, ele confia no orixá, ele confia no sacerdote. Então ele quer o quê? Ele quer uma resposta, ele quer um amparo. Então a gente tem que estar preparado. É igual um médico. Quantos anos um médico fica para se formar? É a mesma coisa dentro do culto de orixá. Temos que levar essa parte de culto muito a sério e muito estudo. Não basta a gente só ser Iaô até 7 anos e depois tomar a sua obrigação, né, vamos dizer assim, e se transformar em Babalorixá ou Ialorixá, mas aprender o quê? Não estou falando que não tem casas sérias que os sacerdotes correm atrás de aprender, de estudar, porque o certo é estudar. Dentro do território urubá, as famílias estudam desde pequeno, já começa ali, já no berço, vamos dizer assim. Já lendo Odu, Tefano, fazendo o Minheró, fazendo banhos, para aquela criança ir familiarizando
com o culto. Então, pessoal, vamos entender de uma vez que orixá, ele é estudo. Vamos estudar, vamos aprender. Porque quando chega uma pergunta para a gente tem que saber dar a resposta. Por quê? A gente correu atrás. Porque, infelizmente, ficamos muito presos dentro de uma cerimônia, dentro de cultos, que a gente só aprende aquela receita ali. E acha que aquela receita serve para todo mundo, e não é. O meu problema, vamos supor, se eu chegar num oráculo de um sacerdote e falar, e ele vê que o meu problema é saúde, e o meu ebó é X, que outra pessoa que vier com um problema de saúde vai ser o mesmo ebó. O nome pode ser o mesmo, mas os elementos, as divindades que vão receber aquele ebó é outro. Tá ok, pessoal? Então vamos entender. Culto de orixá no Brasil é diferente do culto na Nigéria. O culto tradicional Yorubá é muito diferente. Tudo é orixá, Brasil e Nigéria? Sim. Mas temos que entender que se perdeu as informações todas ao longo desse tempo. Pessoal, então esse é o meu recado, esse é a forma que a gente vai trabalhar aqui dentro do Mistério dos Orixás. Vamos correr atrás de respostas, mandem para que a gente vai correr atrás para poder trazer informação correta. No próximo vídeo, vamos tratar de alimento. Alimento de orixá, a comida de orixá, que todo mundo, né, aprendeu aí a fazer para os seus orixás. Então, o que é comida de orixá para você? Para que serve? Nós vamos passar, vamos tentar montar alguns elementos e explicar elementos que são primordial dentro do culto de orixá. Pessoal, um forte abraço. Quem não se inscreveu, se inscreve aí, ajude o canal a crescer. Ireu!